Olá, boa noite a todos. Bom, hoje é um dia muito especial porque nós estamos reunindo nesta live dois grupos de trabalho do Corecon São Paulo que são fundamentais. São eles a nossa Comissão da Mulher Economista, coordenada pela economista Fernanda Della Rosa, e o Fórum de Perícias do Corecon São Paulo, coordenado pelo perito José Marcos de Campos. E essa feliz junção se deu porque nós estamos realizando este mês atividades dedicadas ao mês da mulher e porque, como tradicionalmente acontece, todos os meses o Corecon realiza o Fórum de Perícias. Então, hoje nós temos aqui na TV Economista duas mulheres peritas e elas representam essa união perfeita entre o universo da mulher e o da perícia. Sejam muito bem-vindas, então, Vânia Santos Cardoso e Silvia Maria Barbeta. A Silvia é economista, perita econômico-financeira, documentoscópica. Ia pedir ajuda para... a Silvia é graduada em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo e pós-graduada em Perícia Contábil pela Trevisan Escola de Negócios. A Vânia é economista, contadora em perícias judiciais e extrajudiciais. Ela é graduada em economia pela Faculdade Santana e graduada em contabilidade pela Faculdade Santana também. Eu gostaria de lembrar e já agradecer que a nossa série de lives desse mês foi coordenada pela Comissão da Mulher Economista do Corecon, e os integrantes da nossa comissão são Fernanda Della Rosa, coordenadora, economista que está aqui com a gente, moderadora da live de hoje, Alessandra Cocarelli Alves Ribeiro, Salete Aparecida Rossini Lara e o Luiz Paulo Rosenberg, que está aqui prestigiando também. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao nosso conselheiro José Marcos, que coordena o Fórum de Perícias e topou vivenciar esse momento aqui, que vai ser muito bom com a gente, com as meninas da perícia. Muito obrigada, José. E eu começo passando a palavra, então, para o presidente Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon São Paulo. Por favor, presidente. Obrigado, Denise. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e também todos que estão nos vendo pelo TV Economista remotamente. Este é um momento muito importante para o Corecon São Paulo. Primeiro que estamos terminando um mês da mulher muito rico. Todas as palestras foram muito importantes para revelar a potencialidade da mulher na economia como economista. Segundo, que estamos aqui também reverenciando as mulheres que trabalham em perícia e que cada vez são em número mais crescente. Eu particularmente conheço há muito tempo a Vânia e a Silvia. Eu não vou falar há quanto tempo, senão vocês vão achar que eu sou velho. Então eu vou ficar por aqui mesmo. E sei da competência delas e sei de quanto os juízes e os advogados confiam nelas para trabalhar, seja como peritas dos juízes, seja como assistentes técnicos. Tenho certeza de que serão todos os que assistirem e estão participando aqui, farão as perguntas, vão aproveitar muito este momento. E este é o objetivo do Mês da Mulher, da Comissão da Mulher e do Corecon São Paulo. Cada vez mais mostrar aos economistas e às economistas qual é o campo de trabalho que poderá oferecer melhor remuneração, mais dignidade e realizar cada um dentro da profissão de economista que acabou escolhendo pela formação universitária. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda Della Rosa e depois para o José Marcos, tá bom? Para dar boas-vindas aí para todo mundo. Fê, por favor, fica à vontade. Olá, cumprimento a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live. E hoje o tema realmente é muito interessante. Confesso que há alguns anos atrás, quando eu comecei a participar do conselho, né, eu não entendia muito bem o que era perícia. E como que o economista podia lidar nessa profissão? E agora, e depois de ter realizado um dos cursos ministrado pelo nosso presidente, comecei a conhecer que incrível é a utilidade e o serviço prestado como perito e como perita para a solução de muitos problemas em processos judiciais.
E nada melhor do que ter conosco duas palestrantes que são profissionais da área e que vai abrir também para quem nos assiste a possibilidade de conhecer como é trabalhar nessa área de perícia. É um prazer estar com vocês e também com o José Marcos, que ele é também uma pessoa muito assim, dedicada a esta área, e tenho certeza que vai ser uma live muito enriquecedora. Obrigada a todos e até mais. Vamos lá. Obrigada. José, por favor. Opa, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu endosso as palavras do nosso presidente Pedro Afonso em relação a estarmos aí extremamente bem representados no campo da perícia, seja com a Silvia Barbeta, seja com a Vânia Cardoso, né? São duas pessoas que têm um currículo invejável, são profissionais muito competentes naquilo que fazem, né? Muito combativas, que vão realmente aqui proporcionar um depoimento muito importante, não só para as mulheres, mas para todos nós, para todos os profissionais, todos aqueles que estiverem ingressando na área, e vocês vão perceber justamente o seguinte, eu vou até antecipar um pouco, a complementação de conhecimento que essas duas nos oferecem, né? São formações distintas, são áreas importantíssimas que o judiciário absorve, né, em termos de atuação dos profissionais, a Vânia como economista, como contadora, a Silvia como perita economista, como grafotécnica, como documentoscópica, né? Então, são áreas muito importantes aqui que demonstram realmente o empenho, a dedicação e a proficiência de cada um de vocês. Então, eu de novo, né? Esse mês foi um mês, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com as apresentações que foram feitas. E vou dizer aqui, nós vamos fechar com chave de ouro mesmo com vocês duas, tá? Estou muito feliz com a participação de vocês, muito contente e muito agradecido pela disponibilidade que vocês estão colocando aqui para todos nós. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos mesmo e uma boa palestra para vocês. Muito obrigada, José. Bom, Fernanda, por favor, eu volto para você para começar o bate-papo aí com as convidadas. Ok. Bom, eu vou passar a palavra primeiramente para a Vânia. Eu conheci o trabalho da Vânia algum tempo atrás e é muito interessante a confiança que o trabalho dela tem hoje junto aos tribunais. Então, Vânia, eu gostaria que você contasse para a gente como você entrou nessa carreira, como que você foi evoluindo e agora, tantos anos depois, o que mais te fascina, o que mais te motiva a continuar trabalhando na perícia? Conta para a gente, por favor. A palavra é sua. Obrigada. Bom, eu estou assim, imensamente feliz de poder estar participando. Sou filha da casa, do Corecon, do sindicato, porque sem eles, simplesmente, eu não teria condições de atuar na área como eu atuo hoje. Porque foi com os cursos deles que eu pude estar atuando nessa área. Bom, eu sou economista e contadora, como já falou, né? Eu já estou há 19 anos já na área de perícias, né? Comecei, por incrível que pareça, meu marido é arquiteto e ele começou a ser nomeado, fazer perícia. Além do emprego que ele tinha, ele também procurou uma segunda colocação e conseguiu na área de perícias. Então, ele também fazia a área de perícias. Então, depois disso é que eu acabei conhecendo a área de perícia econômica. E, olha, bati lá no Corecon. Bom, preciso de qualificação para poder... Eu quero saber como que trabalha aqui com perícia. E lá eu fui muito bem acolhida. O Fórum de Peritos, desde aquela época, desde 2004 que eu participo desse fórum. E, olha, foi extremamente importante para a minha carreira como um todo, porque de lá eu consegui colocação em alguns escritórios de perícia, porque até então você conhece a área de economia, os contratos, mas e como transformar isso num laudo? Como falar isso para que o juiz possa entender ou as partes, advogado possa entender? Então, eu conhecia a matéria, mas não sabia
como fazer. Então, eu tive que procurar saber como fazer. Então, eu primeiro fui nos escritórios para poder aprender a fazer um laudo. E aí é que começa a trajetória, né? Porque você vai, aprende o laudo e depois começam a surgir as nomeações, porque a gente vai, eu fui no caso atrás dos juízes, advogados, e aí começou eu ser nomeado, começaram as nomeações, e aí eu tinha que buscar, à medida que ia sendo requisitado, se caso eu não tivesse um conhecimento ali muito aperfeiçoado, eu buscava. E olha, fiz todos os cursos que o sindicato tinha disponível. Estudei muito, bastante, né? Porque eu acho que a perícia ela é um estudo contínuo na nossa vida, né? Eu falo assim que eternamente eu faço uma pós-graduação. Eu faço uma pós-graduação por ano, por conta dos trabalhos, né? Então, a linguagem também da perícia, precisei também correr atrás, porque é muito específica, né? Fazer com que o juiz entenda, fazer com que os advogados entendam aquilo que estava sendo falado, fora que eu também tive que aprender os meandros do judiciário para poder me manifestar nos laudos, né? Fiz Silvia, muito curso. desculpa te interromper um pouco, mas talvez nos assistam algumas pessoas que não entendem de perícia, né? Então, se você puder dizer assim, em poucas palavras, o que é a perícia exatamente e qual a função dela? Tá. A perícia é quando umas partes não entram num acordo, então entra no judiciário para definir, estabelecer alguns critérios, uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra, quem é que está, o que realmente é devido a cada um. Eu estou falando na área de economia, né? Que sempre é saldo devedor, é sempre contrato que está sendo discutido, é uma avaliação de empresa, qual que é o valor dessa empresa, uma parte apresenta um valor, a outra parte apresenta outro, qual que é o valor realmente, tem que ser... E o perito do juiz, ele tem que ser isento, né? Isenta, a sua posição é isenta, não pode pender nem para uma parte nem para outra, né? Num contrato bancário, então, o que estabelece as cláusulas do contrato que foi firmado, né? Numa liquidação de sentença, vamos supor, o juiz determinou que um contrato deva ser calculado de outra forma, né? Ou o saldo devedor deva ser calculado de outra forma. Então, que forma que são essas? Então, aí, nós, como peritos do juiz, a gente vai fazer esses cálculos para apresentar para as partes. E para o juiz tomar a decisão dele, né? Com base nos cálculos que foram apresentados, né? Então, por isso que há necessidade da isenção nossa, de não pender nem para uma parte e nem para outra, mas sim seguir exatamente os critérios do contrato, seguir o contrato social, verificar... Eu acho tão engraçado isso, eu lembro que uma vez me chamou a atenção, uma parte apresentou dois comprovantes de pagamento. Aí, um lá nas folhas 10, outro lá nas folhas 200. E aí eu fui mencionando todos os pagamentos que ele tinha feito. Um ele tinha pego ali no caixa eletrônico e o outro ele foi na internet e pegou. Quando eu fui verificar, as datas eram as mesmas, os valores eram os mesmos, e aí quando eu fui ver, era o mesmo comprovante, e ele estava querendo apresentar como outro pagamento, né? Então, sempre surge esse tipo de divergência, ou porque a parte apresentou e não se atentou a isso, né? Então, aí, por isso que a gente vai apurar com base nos documentos que a gente analisa. Outra coisa também que me aconteceu, eu achei, são fatos assim, são coisas pequenas, mas que a gente pode estabelecer isso em qualquer âmbito, né? Ali da perícia. Eu lembro que uma vez como era uma despesa de energia elétrica, eu falei, bom, quando você não faz um pagamento, essa energia é cortada. Então, eu fui lá e coloquei assim, olha, tendo em vista que a energia continuou sendo fornecida, então eu considerei como pago, né? Mas era um único mês. A parte falou, não, a perícia não pode considerar isso.
E aí, quando eu fui ver, realmente não havia sido pago. Então, não pode, a gente, todas as vezes eu falo assim que isso daí foi lá no início, quando a gente começou, e isso para mim marcou para mim. Então, a partir dali eu falei, não, cadê? Se pagou? Então, daqui o comprovante. Então, a perícia sempre tem disso também, né? É verificar o que cada um fez, como que cada um pagou, como que estabelece os cálculos no contrato, e assim vai, e vai para todas as matérias. Isso é matemática financeira, operações de crédito, tudo, tudo, assim, que envolve a área de economia, né? Tá? Então, sempre a gente tem que observar exatamente os critérios que estão estabelecidos ali no processo. Hoje, é assim, a perícia ela tem um campo, uma ampliação, assim, uma área de atuação que eu acho interessante. Num processo, a gente poderia falar que o economista poderia atuar de 3 formas: como perito do juiz, como assistente técnico, e para propor a ação também pode ser apresentado um parecer técnico. Então, tem 3 oportunidades para economistas atuarem num processo único. Então, eu falo assim, que o campo da perícia ele é bastante amplo para a gente, e se a gente se dedicar, buscar, a gente consegue sim. Hoje, eu atuo na área da civil, tá? Contratos bancários, apuração de haveres, dissoluções de sociedade, liquidação de sentença. Também atuo, também sou nomeada na execução fiscal, para apurar ISS e IPTU, tá? Também eu atuo mais como assistente técnico na família, tá? Com inventários, prestações de contas. Então, tem bastante campo aí para os economistas atuarem na área de perícia, tá? Bom, assim, não tenho uma receita, assim, para a gente falar como que tem que fazer, mas eu acho que uma dica muito importante para a gente seria a persistência, o estudo contínuo. É assim, parar de estudar, para mim, é zero. Eu tenho que ter estudo e sempre, né? A dedicação, a participação, né? O fórum de peritos me ajudou muito, mas assim, era como se eu tivesse assim dentro de uma festa, assim, você quer sugar toda aquela informação que é passada para você, porque ali eles me ajudaram tremendamente, o José Pedro, o Pedro Afonso, assim, foram essenciais na carreira. Participar de palestras também, eu participei. Agora, é preciso ter contatos com os juízes para conseguir, né, entrar na área de perícias, assim, eu acho que visitar juízes, até os diretores de cartório, às vezes eles indicam os peritos, e os advogados também, são outras portas de trabalho para perícia econômico-financeira, tá? Eu estou à disposição, caso queira tirar algumas dúvidas, quiser falar sobre o assunto, estou à disposição. E olha, eu queria só fazer uma breve reflexão. Existe um mercado para todos os sonhos. Você precisa focar, trabalhar intensamente nele. E foi exatamente isso que eu fiz. Queria agradecer a oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho esse momento da minha vida. Hoje eu tenho um escritório de perícias, eu também tenho meu marido, que também é arquiteto, também é perito, né, na área de avaliação, locações, né, de shopping também, né? Então, nós temos o escritório juntos e tem sido essa a nossa vida na área. Mas obrigado pela oportunidade, ao Corecon, por poder estar compartilhando com vocês esse momento. Ok. Obrigada, Vânia. Muita coisa para falar em pouco tempo, né? História. Você viu que você vai falando, vai lembrando um caso, outro, e tem realmente muita história, muita história. Eu já fui até em lixão.
Bom, então, vamos dar sequência agora, passando a palavra para a Silvia, e depois a gente volta para as perguntas. Tá bom? Vânia, muito obrigada, viu, pela sua palestra. Obrigada a você. Silvia, obrigada, foi um prazer, parabéns. Silvia, tudo bem? Agora é a sua vez de nos contar aí como é que foi essa experiência, como que você recomenda esse tipo de atividade. Tá bom. Boa tarde e também, antes de tudo, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus que me colocou tanto na profissão de economista, como também quando eu passei para a perícia também. E agradecer às entidades também, porque, como a Vânia disse, realmente, sem as entidades que estavam incentivando, inclusive, os economistas a começarem a galgar muito mais esse caminho da perícia, nós talvez estivéssemos ainda perdidos, sem saber o que fazer, tal, como profissionais liberais, tá? Então, eu queria contar rapidamente, mas bem resumido mesmo, como é que foi primeiro, né, esse caminho para ser economista. Eu tinha assistido a live da outra colega também, e ela contando tal, e eu achei interessante, eu falei, eu vou falar um pouquinho também. Na verdade, eu comecei em serviço social, e em serviço social, no segundo ano, eu já ia, que antigamente, assim, mais ou menos o tempo lá do Pedro, tá? A gente não falava, né, na verdade, em comunidade, a gente falava favela mesmo. E eu comecei aí e tal, e comecei a ter muitos problemas, assim, de tristeza mesmo, porque o trabalho era muito lento, tal, o trabalho social. E o professor que passou da economia para a turma de serviço social, ele usou um livro do Paul Singer, que ele também escreveu esse livro aproveitando aulas que ele deu para a turma de ciências sociais da USP. E ele usava um capítulo do livro e depois, uma outra semana, ele discutia os assuntos que estavam nos jornais, mas que tinham a ver com aquele capítulo. E começou a me despertar, aquilo me deixava super animada, tal. E eu não sou a melhor, mas também não sou a pior em matemática, então eu falei, peraí, eu acho que eu estou no lugar errado, eu gosto de ir para uma coisa mais objetiva, tal. E aí eu peguei, desisti do curso de serviço social, prestei de novo vestibular na PUC e passei e fiz toda a faculdade de economia na PUC. Bom, além disso, né, eu trabalhei 23 anos em empresas privadas. E depois, também, já em 94, eu tinha me associado tanto ao sindicato como ao Corecon, e eles mandavam uns correios, né, dizendo tal dos cursos. E quando eles mandaram sobre perícia, aquilo me despertou também uma curiosidade. E eu comecei aí. Eu ainda estava também trabalhando em empresa tal. E por uma série de questões também, né, eu acabei começando, fiquei disponível e comecei a fazer um curso atrás do outro. Era assim, era um curso atrás do outro mesmo, que eles também davam ali naquele prédio que tem eu acho que é Viaduto de Jacareí, né? Viaduto Aí, 9 de Julho. 9 de julho. Aí, muito, muito bom, e aí a gente se conhecia, né? Conhecia um grupo enorme de colegas e tal, e até que uma perita, que também tem hoje um escritório muito grande, estava pedindo ajuda, era ainda um escritório pequeno, e estava pedindo ajuda para desenvolver os trabalhos. Aí um colega que estava junto comigo falou, vai lá, se propõe. Eu falei, não, eu nunca fiz nenhuma perícia. Aí ele falou, se propõe, ela está pedindo alguém para auxiliar, ela vai te ensinar. Eu falei, tá bom. E, enfim, fiz entrevista, ela me chamou, então, para trabalhar com ela, e a gente começou, assim, eu li, ela sabia que eu não tinha feito nada, eu sabia a teoria, né? Eu sabia matemática financeira, né? Então, quer dizer, a gente começou, e aí ela começou a me ensinar, me explicar por que, que você não pode falar isso, por que, que a gente faz assim e tal. E foi muito bom,
foi realmente assim, um grande aprendizado. Fiquei lá 6 meses, aí eu passei, falei, eu preciso começar a trabalhar pelo meu nome mesmo, né? E comecei a divulgar o meu currículo no mercado. Juntamente com isso, não dava também para ficar assim, esperando o serviço vir. Então, eu continuei também a trabalhar, tanto para ela, mas aí no meu escritório, que já era home office, certo? Era da minha casa, como é hoje também, e também outros colegas que começaram, me davam um serviço aqui, um serviço ali, eu ia fazendo, procurava me adaptar ao sistema daquele colega, como é que ele costuma montar um laudo, tal, porque cada um tem uma forma de se expressar também. E aí eu fui me adaptando. Eu trabalhei também em escritórios que a Vânia também já trabalhou, e, enfim, e essa foi mais ou menos a trajetória até um ponto que a quantidade de serviço que eu tinha e tenho, já não consigo mais prestar serviço para os colegas também. O que é possível hoje, já vem de algum tempo, venho fazendo assim. Muitas vezes eu faço parceria num assunto que eu não domino em profundidade. Eu trabalho muito, ao contrário da Vânia, eu trabalho na Justiça Estadual como assistente técnica, tanto na parte econômico-financeira como na parte também documentoscópica. E na Justiça Federal, eu me apresentei num único fórum para trabalhar como perita do juiz. Só naquele fórum, porque tem vários e eu não consigo atender todos, entendeu? Então, eu só trabalho num fórum como perita documentoscópica. E assim também não dá problema de interesses aí, tal, conflito de interesses, tal. E é isso. E aí eu passei a fazer muitas vezes, quando eu tenho um trabalho muito grande, ou um trabalho que tem uma parte que eu não domino totalmente, porque a perícia é muito vasta, tem muito assunto, como a Vânia disse também. De repente, você tem que estudar uma série de coisas que você não está habituado a trabalhar, mas você conhece só na teoria, só que você vai ter que conhecer muito mais, então você vai ler uma porção de livros, e é isso que acontece normalmente, tá? E aí você faz parcerias com os colegas. Fora isso também, eu também, muitas vezes assim, quando eu percebo que o prazo que eu tenho para apresentar um serviço, tá? Principalmente para advogados, eu não vou conseguir cumprir, eu já vejo de passar para algum colega. E isso, no começo também, acontecia comigo. Agradeço muito ao Zé Marcos, agradeço ao Pedro também, que muitas vezes me passaram serviços, eu tinha um tempo mais flexível, aí eu absorvi isso daí. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje eu também tenho repassado muitas vezes alguns serviços e muitas vezes feito também parcerias, entendeu? Então, a questão aí toda também no começo, hoje tem um termo, né, específico, né, que é assim, no começo eu tinha muita insegurança, muito medo de pegar um serviço, de uma atividade, de um ramo diferente do que eu já estava conhecendo, que é esse da síndrome da impostora. Então, esse daí eu acho que eu fui assim, sempre estava ali. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que eu vou dar conta? Então, eu tinha sempre essa preocupação, tal. E hoje eu acho que eu consigo estar mais tranquila também. E aí, se a gente percebe que, bom, esse daqui, essa parte eu consigo fazer, outra parte eu prefiro, então, conversar com alguém para fazer junto comigo.
então fica mais tranquilo, mais fácil. Hoje é mais fácil, né, depois assim, de várias experiências, decidir mesmo, né, como é que planejar melhor também o trabalho, né? Mas no começo, eu acho assim, eu sou muito grata aos colegas, né? Porque os colegas muitas vezes me ajudaram, deram dicas, deram informações, e o que eu posso dizer é o seguinte, a Vânia falou, né? Eu tinha até escrito aqui que para a perícia tem um tripé, né? O tripé é exatamente estudo, que não dá para parar de jeito nenhum. E, por exemplo, no começo, né, para suprir, porque a gente não tem tanto conhecimento da parte jurídica, eu assisti muita palestra gratuita da OAB aqui de São Paulo, e que eles só pediam, que era tudo presencial antigamente, né? Eles pediam o leite e tal, e eu levava o leite e tal, e assistia as palestras, que eram para os iniciantes também de direito. E isso nos ajudou muito, pelo menos para mim, assim, foi muito bom. Eu estava lá toda semana assistindo as palestras. É, então, eu estudo contínuo, que não tem jeito, tá? A questão também do fórum, que antigamente nem era fórum de perícias, era comitê de perícias, e foi muito importante, entendeu? Foi, assim, uma ajuda, que a gente também tinha uma reunião por mês, eu raramente faltava, e também, assim, os colegas lá sempre davam umas dicas, tal, e teve um momento que eles sempre apresentavam casos, tal, de perícia. Achei muito importante. Hoje, eu leio muito o WhatsApp, o grupo do curso, né, de perícias, eu acho muito legal. O debate ali, um ajudando o outro, um falando, o outro falando, aí daí a pouco alguém que tem mais experiência naquele assunto específico entra, comenta alguma coisa, entendeu? Eu acho isso muito bom, muito legal. E o terceiro pé, né, disso daí é o relacionamento que a gente tem que ter com o pessoal que a gente trabalha, que no caso tanto os advogados como também o judiciário, e olhar para esse pessoal, que é o que você trabalha diretamente, né, como parceiros de trabalho, porque você precisa entender a questão, assim, muitas vezes o advogado sabe que aquele cliente dele está com problema, tal, mas ele tem uma tese lá que ele quer desenvolver, e a gente tem que chegar junto e ver o melhor que a gente pode fazer, muitas vezes, entendeu? Então, quer dizer, são problemas realmente assim. Eu lembro muitas vezes que em curso, tanto o Zé Marcos como o Pedro Afonso sempre lembrava, a gente é responsável pelo patrimônio. Então, é uma coisa muito séria, entendeu? Então, a gente, mesmo como assistente técnico, não como perito do juiz, fazendo essa parte de cálculos, tal, a gente tem que ter muito cuidado e, assim, tentar fazer o melhor possível, enxergar, muitas vezes, é uma brecha, é uma vírgula, né? O Zé Marcos é atento às terminologias corretas para se usar, né? Que eu sempre lembro também dos ensinamentos dele, e eu acho que é isso, sabe? Tudo isso, né, vem, assim, ajudar, e aqueles que estão começando, né, quando vocês me convidaram, e eu sabia, né, a Vânia também, eu pensei assim, mas por que, né? Estão convidando, né? É a trajetória, né? A importância aqui não está na Silvia, a importância não está na Vânia, mas como é que se deu essa trajetória, né? Hoje a gente está feliz, eu fico super contente com os trabalhos que aparecem, então, mesmo quando eu não posso desenvolver, eu gosto, cada processo é uma história, entendeu? E envolve, na verdade, sempre interesses, tal, e patrimônios, né? Então, a gente não pode esquecer isso.
e, na verdade, a trajetória que a gente trilhou e que muitos que estão começando nessa área talvez tenham que trilhar mais ou menos parecido. Eu acho que hoje, com mais facilidade, porque a gente pode encontrar como a gente está se encontrando aqui, virtualmente, e isso daí facilita muito, porque antigamente a gente ia até o centro toda vez, ou então tinha que ir até o escritório do colega, ou o colega vir no nosso escritório para a gente poder trocar muitas vezes, porque por telefone não era o suficiente e tal. Então, hoje até tá um pouco mais fácil, né? E é isso, eu acho que é basicamente isso. Não sei se aí existe alguma questão também que vocês queiram fazer. Ok, Silvia, Tem uma pergunta, maravilha. tem uma perguntinha no chat, se quiser fazer. É da Grazi Ariose. Boa noite. Para ser perita da área da economia, precisa passar em concurso público? Silvia, que já está aí no embalo, quer responder? Depois a Vânia também pode opinar, sem problemas? Então, é uma questão de opção, né? Porque tanto na área econômico-financeira, contábil ou documentoscópica, tá? Se você quiser fazer opção para trabalhar com um perito oficial, que seria do Estado, por exemplo, você pode prestar concurso e trabalhar para o Estado. E você pode também prestar concurso e trabalhar para a área federal, tá? Agora, se você quiser trabalhar por conta, entendeu? Você também pode se apresentar, no caso, como a gente estava explicando, para os juízes e dizer que gostaria que eles experimentassem o teu trabalho, tal, testassem, tal, não sei o quê, e você vai se apresentar com um currículo lá, normalmente, né, dizendo também os cursos que você fez e também se você já tem alguma experiência na área, tá? É, na, eu vou só falar rapidamente. No meu caso, eu trilhei mais a parte com os juízes, na parte grafotécnica, e na parte econômico-financeira, eu trabalho mais como assistente técnica. Eu tive uma única nomeação e depois eu desisti porque a gente precisa assim, se manter e, às vezes, como perito do juiz, você precisa ter uma carteira e demora um pouco para a coisa ir acontecendo. E eu não tinha como, então eu trabalhei mais como assistente técnica mesmo. Passo para a Mônica agora. Não, realmente, como a Silvia falou, não precisa prestar concurso no estadual de São Paulo, né? Nas áreas cíveis, na família, nós vamos se habilitamos perante o juiz, nos apresentamos diante de juízes e, e eles podem nos nomear para a elaboração dos trabalhos. Silvia, nos conte aqui o que é uma perita, como se chama? Documento, a tua função... Me perdi um pouco. Técnica ou documentoscópica? Documentoscópica. Desculpe, não gravei. E aí tem mais uma pergunta, né? Quando aparece um primeiro trabalho para você, e que você, como você disse, você não tem o conhecimento, né? Você vai buscar alguém para fazer uma parceria, mas você tem que responder, tem um tempo de resposta, né? Para você aceitar. Como que foi essa primeira experiência ou as primeiras experiências quando você ainda não tinha experiência de fato? Isso serve para as duas, tá? Quem quiser responder primeiro. Silvia, pode se habilitar. Eu vou explicar o seguinte, eu vou falar até dessa área documentoscópica, que também é tão vasta quanto economia, porque a gente fala documentoscópica, até os juízes não estão habituados muito com essa terminologia, eles usam muito grafotécnica, mas a gente tem se apresentado como documentoscópica.
E o documentoscópico, ele não faz só grafotécnico, né? Eu agora tenho feito cursos sobre perícia digital, entendeu? Por conta dos documentos agora se apresentarem mais no formato digital, praticamente, sei lá, tá 60-40, tá? E 40 eu diria que é o documento físico. E eles também têm, dentro da documentoscopia, você tem também os peritos, que eu não me acredito, eu já assisti curso, mas não é praia, tá? Eles fazem também autenticidade de obra de arte. Então, é bem específico também. E tudo isso está dentro de documentoscopia. Como é que acontece? Eu não cheguei a comentar, mas quando eu fiz o primeiro curso de documentoscopia, que foi pelo Sindecom, tá? O que aconteceu? Eu passei um ano estudando, porque lá não é só patrimônio que você está vendo. Muitas vezes, o juiz da civil manda isso para o criminal, porque é um crime falsificar algum documento. E aí você está comprometendo a vida também dessa pessoa. Então, eu tenho muita preocupação assim de não estar comprometendo de uma forma incorreta, entendeu? As pessoas. E aí eu fiquei um ano fazendo curso, e a professora pergunta, mas e aí, você não vai pegar nada? Eu dizia assim, não, Deus me livre, botar alguém na cadeia, qualquer coisa do tipo. E aí, no fim, essa mesma perita com quem eu trabalhei pela primeira vez na minha vida na perícia, foi a que indicou o primeiro cliente para mim. Ela indicou e eu fiquei muito preocupada. E aí eu peguei o serviço, depois de um ano que eu já estava estudando, e levei para essa minha professora para ela me ajudar e falei o que é que eu tinha entendido. Ela falou, tá certo. Aí eu falei, então, agora eu posso relaxar, então tá bom. E aí foi assim, no primeiro trabalho, a revisão é com alguém que tem mais experiência, porque dá medo, entendeu? E eu sempre também assim, aceitei. Eu brinco muito com o Zé Marcos, né? Mas ele tem um perfil, apurado muitas vezes, sabe? Uma palavrinha que você coloca, se expressa de maneira errada, dá espaço para a parte contrária te prejudicar o teu cliente, né? Então, e esse tipo de coisa, sabe? Eu sempre fui assim. Eu acho que a gente tem que ter humildade, entendeu? Para aceitar. Perdão, para aceitar a crítica, para aceitar, ouvir os conselhos do pessoal que já está na área há mais tempo. É muito importante, entendeu? E é isso. O primeiro trabalho sempre foi revisado por alguém da minha confiança e que já tinha mais experiência na área. Vânia? Bom, eu conhecia a matemática financeira, eu era concursada de um banco, e quando eu saí por conta do nascimento da minha primeira filha, eu acabei saindo do banco, né? Mas eu conhecia muito bem os contratos bancários, né? Então, eu sabia o que estava acontecendo, eu, às vezes, tinha um pouquinho de dificuldade, era na linguagem de transformar isso em laudo. Então, no início, sim, a gente precisa muito ler muito, acompanhar a opinião, o fórum de peritos, tinha o comitê também, o que tirava dúvidas do sindicato, dos economistas, esse também me ajudou bastante. Leitura, muita leitura. E também teve um contador. Esse também foi meu braço direito aqui no escritório. Ele era um contador e estava aposentado e queria me ajudar.
Então, ele veio aqui para o escritório, então toda a parte de contabilidade, ele me ajudava, ele me ensinou, eu falo que eu fiz a faculdade com ele, porque eu chegava com os livros e falava, você tem que me explicar isso aqui, eu não estou entendendo muito bem. Quando eu fui fazer a outra faculdade, porque eu achei que era necessário complementar, então eu cheguei para ele, mas assim, só saía os trabalhos depois que a gente tinha muita certeza. Porque é uma responsabilidade muito grande a gente estar fazendo um laudo, é, porque é seu nome, é o seu registro, né, que eu falo, tanto o Corecon quanto o CRC, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque não pode simplesmente, as nossas ideias, elas não são expostas, tá? O que são é os fatos, aquilo que está nos autos é aquilo que determina a legislação, então é isso que a gente acaba transferindo para o laudo. Então, tem muita responsabilidade. A parceria que eu falo é nesse sentido, né? No caso, eu tive essa oportunidade de ter essa pessoa comigo, e todas as vezes que eu ia apresentar qualquer tipo de análise, primeiro passava pelo crivo dele. Ele foi um contador de uma grande empresa, então ele conhecia muito, tinha conhecimento, e eu tive essa oportunidade, esse privilégio de tê-lo comigo. Mas essa foi a minha experiência. Bom, eu tenho várias perguntas, mas acho que agora eu vou passar para o José Marcos, porque com certeza ele deve ter algumas questões aí, das quantas, 30 e poucas que você ia colocar. Não, brincadeira. Não fala isso não, que a Silvia cai da cadeira lá, não brinca não. Mas É presidente que, Pedro abriu primeiro o microfone, então eu vou conceder a palavra e depois você devolve para mim. Presidente Pedro, eu acho que você porque tem a primazia, por favor. Não, eu ia dar a oportunidade para a Silvia concretizar aqui para ficar mais claro. Aquele trabalho que eu compartilhei com você, lembra, Silvia? Faz só 17 anos, você deve lembrar, que você foi passear na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Peguei um trabalho, né? E tinha uma parte econômica, que era o levantamento de saldo de um tal de título público antigo, e a Silvia ficou com a parte documentoscópica para saber se aquele título era verdadeiro. Então, essa foi a parte. Se você quiser contar, eu acho que vale até a pena para as pessoas entenderem que às vezes o trabalho é conjunto. Você não só precisa fazer o cálculo, mas também precisa comprovar a autenticidade de um documento. Eu acho que seria uma oportunidade, viu, Fernanda, para ela explicar isso. Não, e é um trabalho super interessante, mas eu quero só fazer uma parte que quando o Zé Marcos perguntar, a minha internet vai cair, não sei por quê. Mas é o seguinte, esse trabalho, né, foi exatamente assim. Eu conversei com essa professora, que foi a que deu o curso no Sindecom, era uma diretora aposentada do IC, e ela estava aposentando, o Sindecom pegou ela para dar o curso e foi muito bom, excelente. E ela abriu uma empresa de dar cursos e tal. E, enfim, aí eu peguei esse trabalho com o Pedro e eu tinha lido de cabo a rabo o livro também do Teopíquia. Então, era tudo que eu tinha. E aí eu fui falar com ela, ela falou, tenta ver primeiro no Banco Central, tal. E eu fui mandando e-mail, tentando achar alguém que tivesse um documento autêntico, genuíno, que eu pudesse, então, fazer essas comparações. Aí foi dizendo não, 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 não. Bom, enfim, quem é que emitiu o tal do título da dívida pública? Era a Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Aí eu entrei em contato e eles disseram, nós não recebemos, eles têm um núcleo de perícia lá, e eles trabalham lá, os mesmos são funcionários públicos há 30 anos. Bom, muito bem. E aí eu recorri a ela, porque como ela também era funcionária pública, muito graduada, muito conhecida também no mercado, ela falou com o pessoal lá da perícia, dizendo que eu era aluna dela, tal, uma pessoa séria. E aí
ela me passou para eles, tal, e eles pediram a autorização para a diretoria, porque eles não recebem mesmo, e permitiram que eu fosse lá. Aí lá fui eu com 10 títulos, né, físicos, né, da dívida pública, sem saber se eles realmente eram autênticos ou não, né, mas lá fui eu. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, e eles me atenderam, e assim, normalmente a gente tem um padrão para poder mostrar, e nesse caso, eles não tinham mais um padrão para eu poder fotografar e trazer também para o meu parecer técnico. Então, eles eram a minha fonte de informação. E aí eles passaram a me explicar tudo. E saí de lá felicíssima, por quê? Porque tudo que eles me explicaram, inclusive a numeração desses títulos também, eles sabiam que era uma numeração correta, que realmente não era uma coisa inventada, entendeu? Então, eles me atenderam e também já me deram, inclusive, essas informações. A numeração está correta, é uma numeração real, e aí eles me explicaram tudo. E me deram um livro, que era um catatal, que agora eu até passei para um professor meu também, da parte de documentoscopia, que eu acho que ele vai usar muito mais. Eu digitalizei o livro inteiro e passei para o meu professor. Mas, enfim, foi uma experiência sensacional. Só que na época, né, como eu achei que eu ia resolver tudo isso aqui em São Paulo, eu fiz um orçamento que previa isso, né? O Pedro também. Né? Aí eu falei, Pedro, agora, com a ida e volta de avião até o Rio, já me custou tanto. Aí, como eu ia com aquele documento seríssimo tal, até Santa Cruz, que era como assim, da capital de São Paulo para Guarulhos, eu ia com aquele documento. Não, eu peguei aquele táxi que vai e volta. Só que o preço do táxi para ir e para voltar custou mais do que a ponte aérea. Mas tudo bem, eu paguei. Aí eu falei, Pedro, tá 0 a 0. Eu não estou ganhando R$ 1 nesse trabalho. Mas tudo bem, eu aprendi bastante. Aí eu falei, será que dava para a gente conversar com o cliente? O cliente era do Pedro, então tem que ter muito cuidado com isso. Se não desse, eu ia ficar no 0 a 0. Mas aí ele falou, não, vamos conversar, vamos tentar, né? Um não a gente já tem. E assim foi, vamos conversar e tal. E aí conversamos, o cliente topou pagar pelo menos 50% das despesas, e isso já me deixou feliz. E foi um baita de um aprendizado, foi maravilhoso. Eu queria falar uma outra coisa aqui também. A questão assim, eu trabalho, né, dando assistência e tal, e os colegas também trabalham fazendo isso. E, por exemplo, com o Pedro, várias vezes aconteceu ele indicar um advogado, né, que é o nosso cliente direto, e ele faz aquele trabalho comigo. Aí, na medida que ele volta de novo, eu pergunto, e aí, você já falou com o Pedro? Não, não, ele que mandou eu voltar com você. Eu falo, então tudo bem, então eu atendo. Essa questão da ética, porque já aconteceu também de eu ter colegas, né, e que, por exemplo, eles viram um determinado advogado e tal, aí manda o currículo para aquele advogado. O advogado vem e me pergunta, mas você conhece fulano de tal? Esse que trabalhou já com você. Fala, realmente, já trabalhou comigo e tal. Mas, assim, o mercado, como a Vânia disse, está aberto e tem muito espaço, tem mesmo. Só que assim, você não precisa ficar roendo, entendeu? No, em cima do teu colega. Pode ter ética. E é esse tipo de coisa. Então, assim, eu nunca perdi de devolver o cliente para o colega que indicou, porque depois vieram outras indicações, entendeu? Então, isso daí eu acho assim importante, os colegas assim, não acharem que só tem aquele caminho, tem vários, tem muito escritório, tem muita vara, tem muito trabalho no mercado, não falta. É isso.
Só um detalhe antes de terminar. O título era verdadeiro, só que a empresa tinha pago como se o título valesse 60 milhões de reais. E eu apurei que o valor do título era 20 mil reais. Onde está a mágica? Esqueceram de cortar os zeros na hora da transformação monetária e venderam o gato por lebre. O título era verdadeiro, mas o valor era falso. O advogado saiu da reunião comigo falando: eu vou matar a perita, que era lá de Minas Gerais. Como eu não soube de nenhum assassinato de perita em Minas, eu acho que ele não matou. Aí é difícil, hein? Uma perícia dessa está muito complicado, hein? Muito bem. Vamos passar para o José? Isso. Tá, ótimo, obrigado pela oportunidade. Na verdade, não é nem pergunta que eu vou fazer, mas só uma complementação em cima daquilo que a Fernanda fez aí de pergunta, né, que está aqui na nossa assistência, em relação a como ingressar, né, nesse mercado de trabalho. Então, as colegas explicaram com bastante clareza, mas eu queria lembrar só assim, olha, no caso da Justiça Estadual aqui de São Paulo, nós temos o cadastro de auxiliares da Justiça, né? Tá lá, tem um link direitinho lá no site do Tribunal de Justiça, onde você, evidentemente, depois de devidamente registrado no Conselho Regional de Economia, né, em dia com as suas obrigações, devidamente habilitado nesse sentido, você pode ir lá e entrar e fazer esse cadastro, se colocando à disposição da Justiça para trabalhar como auxiliar da Justiça. Lá existem várias especialidades e você vai naquelas que são inerentes ao nosso campo de especialização, né, albergado aí pela lei que rege a nossa profissão. Tá? Então, a porta de entrada para aqueles que pretendam atuar como peritos do juízo é esta, né? Se habilitando através do cadastro do Tribunal de Justiça e também fazendo o quê? O que a Silvia e o que a Vânia comentaram aqui, se apresentando nas varas judiciais, né, para reforçar esse cadastro. Lembrando sempre, no cadastro hoje você elege as comarcas e as varas onde você pretende atuar. Tem um monte, gente, pelo amor de Deus, olha, eu peço encarecidamente, não vá lá e coloque que você está disponível para todas as varas, porque vai chegar um monte de processo de justiça gratuita e vocês não vão saber o que fazer com isso depois, tá certo? Então, tem este canal de início, né? Este meio, esta forma de você se colocar à disposição da justiça para trabalhar como auxiliares da justiça, trabalharem como peritos do juízo. Para aqueles que têm uma veia diferenciada, que, né, gostam de trabalhar como assistentes técnicos, aí o trabalho é outro, né? Você vai se apresentar para as bancas de advogados, você vai se dedicar aos inúmeros ramos, né, que nós temos aí à disposição, seja trabalhista, seja a questão tributária, né, a vara da Fazenda Pública, que a Vânia bem citou aqui para a gente, né, que são ramos especializados aí do direito, né, e que você pode se identificar mais. Revisionais financeiras, né, tem, como a Vânia disse, às vezes a gente tem um domínio maior de matemática financeira, de trato com cláusulas contratuais, com a matemática financeira em si e todas as nuances, né, que nós temos aí em termos de fórmulas. Então, você pode se identificar e se colocar à disposição para trabalhar como especialista nestes segmentos específicos. Tá certo? E aí, a mesma coisa as bancas de advogado. Normalmente, eles se especializam em um determinado ramo do direito. Então, você precisa ver lá, certo? Essas bancas de advogado que trabalham com contencioso, né? É onde você vai encontrar a necessidade de assistentes técnicos para essas questões. Tem outras questões muito bacanas aqui que você pode prestar atenção, por exemplo, com bancas de advogado especializadas em direito empresarial. É onde você vai encontrar as lides de dissolução de sociedade, cisão, de fusão, né? Ou seja, todo esse segmento específico e que nós temos o quê? Uma série de especializações que nós vamos encontrar lá dentro, sendo solicitado para nós. E aí vem essa questão, voltando só um pouquinho para a questão do perito do juízo,
né? Lembrando sempre o seguinte, o código, um processo judicial, ele é composto de fases específicas que estão regidas pelo Código de Processo Civil. Tem um andamento específico. E uma das fases dos processos é a fase de instrução. É na fase de instrução que o juiz analisa o processo, verifica qual é o ponto controvertido. E se esse ponto controvertido ele não é de uma matéria eminentemente de direito, e sim, mas envolve uma questão técnica, ele vai chamar um especialista naquela área para poder dirimir esta questão controvertida. Vou dar um exemplo prático aqui. Se existe um contrato, e este contrato, a parte que está sendo executada neste contrato, diz que a assinatura não é dele, o juiz, por mais especializado que ele seja, ele não pode opinar sobre uma matéria técnica que não é da competência de direito. Ele vai chamar a Silvia Barbeta e a Silvia vai dizer se aquela assinatura, depois de colher material aqui lá, vai comparar e vai dizer, dar a opinião técnica dela de que se aquela assinatura é do punho da parte que está sendo executada ou não. Então, essa é uma questão para vocês entenderem o contexto em que é solicitado o concurso de um especialista para atuar em conjunto com o juiz, se transformar na mão longa, longa manus, né, Pedro Afonso? Você que gosta muito do latim, a longa manus, ou seja, o período do juiz é uma extensão, né, do alcance que o juiz tem. Ele enxerga com os olhos técnicos aquilo que o juiz não tem a capacidade de enxergar, porque está fora do campo de direito, que é a atribuição dele. Na parte econômico-financeira, na parte contábil, também é a mesma coisa. Sendo essa questão controvertida, dentro desse espaço destinado à constituição das provas, é que nós seremos chamados para ajudar o juiz, né, dentro do aspecto de isenção e imparcialidade, que muito bem a Vânia colocou, né, oferecermos para o juiz os elementos de prova que vão permitir a ele julgar a matéria de mérito, julgar as questões de direito. Então, nós não julgamos nada, nós produzimos prova que será apreciada livremente pelo juiz, ou seja, ele vai formar a sua convicção com base nas provas do processo como um todo. E nós fazemos parte de um pequeno elemento de um processo como um todo. Tá bom? Então, só complementando isso, né, que vocês colocaram bem, mas lembrando sempre que existe o canal, né, para você se cadastrar, se você quer, se você se identifica para atuar como perito do juízo. Site do Tribunal de Justiça, barrinha está lá, auxiliares da justiça, existe um tutorial todo especializado para que você junte a documentação específica, tudo direitinho, vá com calma e com tranquilidade. E não posso deixar de mencionar aqui, vocês falaram tanto aí em relação ao Fórum de Perícias, né? A essência deles é justamente essa, é o compartilhamento de experiências, né? Eu venho de uma experiência muito parecida com a de vocês e senti muito a necessidade de ter o quê? Com quem compartilhar as minhas dúvidas e as minhas experiências. Então, a essência do Fórum de Perícia é essa, compartilhar experiências. Porque não adianta nada, né? Amanhã ou depois, minha mãe sempre falava, caixão não tem gaveta. Então, cuidado, né? Não vai querer levar, né, para o túmulo aquilo que não tem utilidade lá, né? Então, conhecimento é isso também. Nós temos que deixar aqui com vocês, com os colegas. Tá? Então, é isso que nós compartilhamos, né? O Pedro, né? Com todo o empenho, né? E a gente aí vai se desdobrando para a gente cultivar e manter, certo, esse plantio tão bom que serviu para tantos colegas aí. Eu vejo sempre que existe sempre um grande reconhecimento em relação a isso. E em cima dessa mesma essência, não querendo me alongar demais, eu falo um pouquinho a respeito do nosso plantão de perícias aí do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, que é onde você pode, né, todas as terças-feiras, né, das 16 às 18 horas, nós prestamos aí uma assistência, um espaço de orientação. É orientação. Você traz as suas dúvidas e dentro daquilo que a gente sabe, a gente responde. Aquilo que a gente não sabe, a gente corre fazer o quê? Pesquisa, tentar ajudar os colegas. Porque ninguém sabe tudo. Hoje, eu continuo estudando
cada processo. A cada processo. Se você gosta de novidade o tempo todo, se você gosta de não fazer algo repetitivo, a perícia é o caminho para você. Tá? Porque é uma novidade em cima da outra e a gente aprende o tempo todo. E eu quero louvar aqui também o quê? As palavras da Vânia e também da Silvia em relação à educação continuada. Isso é essencial. Gosta de estudar? Você está no caminho certo. Vem para junto de nós. Tá bom? É isso que eu queria colocar, não me alongando demais aí. E o meu carinho, meu muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria perguntar aí para as meninas sobre ser mulher nessa área. Alguma história, algum entrave, algum relato aí de preconceito ou de mudança de comportamento nesses cenários por vocês serem mulheres? É, eu não tive dificuldade, não enfrentei preconceito de forma nenhuma, sempre fui muito bem atendida pelos advogados. As partes é assim, eu falo, né, que quando você faz um laudo que, por um acaso, é favorável a uma parte, você é um excelente perito. E quando você faz contrário, você é um péssimo perito, né? Então, cabe você, porque aí é aspecto técnico, a gente discute aspecto técnico, então não está discutindo a questão então, de ser mulher ou não, ou do trabalho estar errado ou não, porque é técnico. Então, o contrato estabelece aquilo ali, então você vai cumprir o contrato. De acordo com o contrato, o valor é tanto. Então, então não entra a questão da discussão. Então, por isso que eu falo que sempre o perito ele tem que atender às questões técnicas, as questões que são apresentadas para resolver em cada uma das situações. Mas preconceito por atuar como mulher eu não tive, não. Eu gostaria de acrescentar uma questão. Normalmente, entre os colegas e entre também os advogados, sem problemas. Muitas vezes, eu trabalho para um determinado banco na área estadual, na justiça estadual, e eu pego muitos laudos e eu faço meu comentário, mas sempre respeitoso, até quando tenho impugnações, e as impugnações são técnicas também, e aí eu cito, normalmente eu procuro citar também os especialistas que têm livros, tal, eu procuro citar para dizer, olha, não é porque eu quero defender o meu cliente, mas é porque é isso, está na norma, tal, né? E o que já me aconteceu também é uma resposta bem agressiva de um colega, não é de São Paulo, é de outro estado, e ele foi bastante agressivo e dizia assim, ele falava assim, olha, dependendo do resultado dessa perícia, ele era o perito do juiz, dependendo do resultado, eu vou fazer uma reclamação no conselho de classe dessa perita tal. E no meu caso era na parte de documentoscopia, grafotécnica especificamente. Na primeira impugnação, eu fui bem respeitosa, tal, e não foi uma coisa nada pessoal, foi uma questão técnica, mas ele achando que com 35 anos de experiência, ele não podia ser questionado. Então, na segunda, eu falei, eu mantenho a minha impugnação, porque ele deixou de responder a determinados princípios da ciência grafotécnica. Então, ele agora está tentando me prejudicar ou fazer alguma ameaça que eu não tenho medo, e tentando me calar, tentando fazer eu não falar mais que ele está incorreto, ele está equivocado no que ele está fazendo. E aí eu parti para cima também, mas assim, era uma questão técnica, e ele veio para o lado, e um devia ser uma pessoa bem mais velha que eu, tal, ele dizia que estava 35, eu só tenho 20 e pouco, então, de anos de perícia, então ele assim veio para cima e eu voltei da mesma forma,
Um ano depois, eu recebi ainda de novo esse processo para fazer, para novamente responder sobre laudo. Aí eu achei até estranho. Quando eu recebi pela terceira vez, eu vi que tinha sido feito por um outro colega, por um outro perito. O juiz decidiu afastar esse perito. Mas, assim, não era a intenção, mas a intenção é essa. Muitas vezes, como a Vânia falou, a intenção é assim, você falar tecnicamente o que está fora, entendeu? Do que deveria estar sendo feito. E é essa que é a questão. E muitas vezes tem pessoas que levam para o lado pessoal. Normalmente, assim, eu posso dizer, eu acho que entre as mulheres isso bem menos. Eu acho que as mulheres tentam ser muito e são preocupadas também em fazer um trabalho muito sério, muito perfeito, tal. Não que os rapazes também não façam, tá? Mas eu acho assim, é mais os homens que vêm para cima normalmente, tentando pela parte pessoal mesmo, que não tem nada a ver mesmo, né? Aproveitando, presidente, eu queria comentar um pouco sobre o cadastro de peritos do Corecon e a certidão de perícia, se eu pudesse falar um pouco a respeito. Posso. Nós criamos um cadastro nacional de peritos, cadastro de peritos em economia e finanças no COFECON, e temos também no Corecon 2 cadastros de perito. Um que é aquela chamada certidão de regularidade, algo que tem já de 2005 para cá, né? Então são 17 anos, hoje mesmo assinei, que tem pouca eficácia, na verdade, diante do judiciário, porque ele já foi superado pelo cadastro no site. De qualquer forma, nós entendemos adequado que os peritos façam a sua propaganda, entre aspas, dentro do site do Corecon. Então, nós criamos o catálogo de economistas. Então, no catálogo de economistas, nós temos vários colegas, são 50 atividades diferentes de economistas, e os economistas podem escolher 10. E quem é perito, quem trabalha mais nessa área de perícia, vai lá e escolhe as 10 especialidades que é a maior dele. Então, a gente mantém isso dentro do catálogo de economistas. E aquela lista de peritos que existe no site também são aqueles que buscaram a certidão de regularidade junto ao tribunal, que, como eu disse, não tem muita eficácia, mas os colegas pedem. Hoje mesmo eu assinei 2 dessas aí. É importantíssimo também a gente lembrar que, nos termos do Código de Processo Civil, né, a orientação é de que, no primeiro momento em que você se manifeste no processo, você comprove a sua especialização e a regularidade que você tem perante o seu conselho de classe. Então, essa certidão ela é fundamental, ela é muito importante, e ela supre o quê? Esta orientação que está lá no Código de Processo Civil. Eu não vou lembrar o número agora, né? Mas existe um dispositivo no Código de Processo Civil que pede que você, no primeiro momento aí de atuação, que você apresente a certidão, tá? E, Silvia, fantástico, essa sua colocação me dá aqui mais uma palavrinha assim para mim poder colaborar mais um pouquinho. Essa questão, gente, que vocês colocaram, é fundamental a gente aproveitar esse momento com esse público maravilhoso que a gente está aqui hoje. Não é preciso, para fazer uma manifestação, que a gente ataque a figura do perito. Não é preciso que o perito ataque a figura do assistente técnico. Vejam vocês, eu vou figurar aqui, eu gosto muito de fazer isso, né, nos meus plantões, aí quem me conhece e já conversou comigo sabe que eu gosto de figurar para poder consolidar o pensamento. Eu tenho um cálculo errado em um processo. E eu preciso dizer que esse cálculo está errado. Se eu disser que o perito errou, ele vai se ofender. Mas se eu disser que o cálculo está errado, ele não tem motivo para se ofender. Vocês percebem a diferença? Eu não estou criticando a figura do perito. Eu estou dizendo que o cálculo está incorreto. Então, quando eu digo que o perito errou, é muito complicado. Então, quando tecnicamente eu me manifesto em relação a uma peça, eu vou falar a respeito do conteúdo da peça e não de quem fez a peça.
Se eu tenho que contestar, né, uma impugnação ao meu laudo, eu falo a respeito da impugnação que foi formulada e não de quem formulou a impugnação. Isso faz toda a diferença. Seja a nível de trabalho técnico, seja a nível daquilo que você vai conseguir imprimir, né, em termos de convencimento para quem está lendo a sua peça, seja em relação à questão de que você está obedecendo às questões éticas de tratamento, né? Urbanidade, tratamento cordial, ainda que estejamos em partes opostas de um processo, eu sou assistente de uma parte, ou o outro é assistente da outra parte, né? Nós precisamos aprender a trabalhar essas questões com a parte técnica, como bem disse tanto a Vânia como a Silvia. A gente discute técnica, a gente não discute autoria. Fazendo esse discernimento, tendo este discernimento na hora da gente colocar no papel, muita coisa é evitada em termos de conflito, tá? Então, isso, lógico, eu estou falando para vocês porque a gente já apanhou um montão de vezes, entendeu? Não é que eu nasci com esse conhecimento, não. Eu apanhei bastante para poder aprender a fazer as coisas de uma forma melhor, tá? Então, aí a gente compartilha, né, com vocês aqui de uma forma tão gostosa, tão boa, e aproveitando um momento tão gostoso aqui com as minhas queridas convidadas aqui, Vânia e Silvia. É isso que eu queria fazer aqui de complemento. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou só ler o comentário do Agenor. Costumo dizer que o perito se equivocou no cálculo. Dizer errado, realmente a gente, vocês nunca sabem como vai ser a leitura, né? Obrigada, Agenor. Imagina, eu até levantei a mão justamente para falar disso, né? Parece uma questão de mera semântica, mas não é. Dia desses, numa reunião, num outro grupo de estudo, eu comentei isso e alguém achou ruim. Falou, errado é errado. Cuidado. A depender do humor de quem está nos ouvindo, a coisa pode complicar. Então, tem duas palavrinhas que, semântica ou não, eu evito sempre. Errado e culpado. Aí complica. E o culpado é responsável, não culpado. Porque culpado é aquele do processo. Se ele é culpado, merece castigo. E nós não estamos falando nada disso, né? E, do outro lado, né, se é responsabilidade, eu não falo que está errado, mas sim se equivocou, um erro de fórmula, tudo bem, digitou errado por algum motivo, enfim, sempre escapar por aí, como bem disse o José Marcos, né? Evitar de falar da pessoa, mas falar do trabalho em si. Esse é o caminho, o melhor caminho que eu sempre encontrei na vida, de todas as vezes que eu tive que dar alguma resposta, até mesmo para advogados, quando eles impugnam o trabalho, etc. Porque, às vezes, a gente nunca sabe se o imperito é ilustre perito ou ignorante perito. A gente nunca sabe como é que ele interpreta isso, né? Então, vamos tomar cuidado com a nossa linguagem, porque, às vezes, pode não ser aquilo que nós queremos. Aquilo que nós lemos pode não ser aquilo que os outros estão pensando da gente. Mas era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Vamos finalizar? Vamos ficar aqui conversando? Fê, eu acho que eu vou passar a palavra para você. Presidente, quer finalizar? Agradecer? Por favor. Seu microfone. Isso. Eu gostaria de agradecer o esforço da Comissão da Mulher na organização. Quando nós começamos a trabalhar isso, a comissão foi fazendo, eu só escuto lá no grupo, né? Procuro falar o menos possível, mas a gente confiou na Comissão da Mulher. A gente, primeiro, constituiu a Comissão da Mulher antes das outras comissões, justamente para cuidar do mês de março, que era muito importante. Acho que está mais do que cumprida a missão da Comissão da Mulher por enquanto, se bem que não vai parar agora, vai continuar. E também, com essa palestra, com essas observações da Vânia,
da Silvia, que vieram aqui trazer a sua experiência, o seu conhecimento, as suas até angústias de alguma forma, porque no trabalho a gente também tem esses dissabores, né? E esses dissabores fazem parte da vida nossa, né? Eu não vou contar como é que eu respondo para alguns determinados peritos, que senão eu vou destoar do Zé Marcos e do Agenor. Mas só um caso que eu fui muito. Porque ele disse assim: por que será que esse perito sempre defende os devedores? E a minha resposta foi a seguinte: porque eu nunca quis ser capataz de banco. A resposta foi só essa, tranquila, né? Então não foi assim tão ofensiva, né? Mas foi assim que eu respondi. Então, eu acho que nós estamos terminando aqui um mês muito produtivo e uma palestra muito boa, e gostaria de agradecer a todos que estão presentes, aqueles que vão nos assistir, especialmente Vânia, Silvia e a comissão, Fernanda, coordenando, Alessandra, Salete e Luiz Paulo Rosenberg. Muito bom. E o Zé Marcos, coordenando a comissão de perícia e solução de conflitos, que está aqui também presente num trabalho conjunto das duas comissões hoje. Muito obrigado. Obrigada a todos que participaram deste momento tão gostoso. A gente nem viu a hora passar. Foi muito obrigada a Vânia e a Silvia pela participação, o José Marcos, a Denise, que nos ajudou muito na organização, e a todos que nos acompanharam aí nesse mês da Mulher Economista. Tivemos palestras muito interessantes, estão no site, assistam, são grandes vivências, e assim vamos também aprendendo a cada dia. Eu deixo uma boa noite a todos e agradeço pela presença. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Vânia, muito obrigada pela disponibilidade, viu? Por tudo isso que trouxe para a gente. Silvia, obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada por esse mês da mulher, que foi muito especial e que, como o presidente disse, continua. Inclusive, dia 12 tem mais uma palestra. Então, obrigada, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada.